Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência, eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bom, conforme prometido na semana passada, hoje eu vou falar sobre este livro, que se chama A Corporação, a Busca Patológica por Lucro e Poder, de Joe Bakan. Esse livro ele tem uma pegada bem mais crítica e reflexiva. Ele estabelece uma relação entre as grandes empresas e uma pessoa que tem certas patologias, inclusive uma pessoa que seja psicopata. Mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de ressaltar, primeiro, esse livro ele já se tornou um documentário, um filme que está disponível, mas eu aconselho vocês a lerem o livro. O segundo ponto é, existem críticas ao livro, obviamente, que foram disponibilizadas em vários sites e agências de notícias. O The Economist diz que esse livro é um ataque surpreendente e irracional à instituição mais importante do capitalismo. E o USA Today colocou que Bakan, que é o autor, fez um trabalho tão bom de despertar a consciência que é impossível não ser um chamado à ação. Bom, vamos falar especificamente sobre o livro. Bom, no livro ele começa dizendo que as corporações elas são patológicas e elas exercem um perigoso poder sobre as pessoas e os órgãos todos. Ele fala muito de alguns temas como responsabilidade social, responsabilidade ambiental e trata também de questões de privatização e marketing agressivo. Quando ele assemelha as corporações a uma pessoa psicopata, ele fala que isso é possível, né, estabelecer essa relação porque tanto as corporações quanto as pessoas que são psicopatas, elas não têm um senso de responsabilidade muito apurado. E é como se esse psicopata, essa corporação, né, ela quisesse apenas ganhar em cima das outras pessoas. Aí ele fala também em um ponto sobre a religião da maximização dos lucros. Isso seria o seguinte: tudo o que se faz é justificável desde que se obtenha algum lucro em cima disso. E aí ele volta nesse ponto falando que a linguagem dos negócios ela não se assemelha à linguagem da alma, à linguagem humana. Porque a linguagem dos negócios ela é uma linguagem da indiferença, ela é uma linguagem da separação, ela é uma linguagem do segredo, da hierarquia. Aí já caminhando para um ponto em que ele vai estabelecer a relação das corporações com o marketing agressivo e tudo mais, que essas corporações elas começaram a pensar em como trazer mais pessoas para serem seus consumidores. E um desses pontos é tentando criar um laço mais afetivo, fazendo com que as marcas elas tivessem um grau emocional com os consumidores. E aí a leitura ela se torna um pouco cansativa no sentido de que ele começa a trazer muitos exemplos de grandes corporações que falharam justamente por essa patologia, por essa busca pelo poder, que falharam ou que cometeram alguns crimes ambientais, sociais, justamente por essa necessidade, essa ganância de poder. Por exemplo, lá na página 74, ele vai citar uma questão que aconteceu com a General Motors, a GM. E aí ele fala que foi produzido um tipo de carro e aí esse carro ele tinha um problema no tanque de combustível. Que se houvesse uma batida, uma colisão e o tanque de combustível fosse afetado, ele teria uma probabilidade muito grande de explodir e incendiar o carro e matar as pessoas que estavam dentro. O que é que acontece com isso? Quando a GM percebeu que isso tinha acontecido, eles decidiram fazer um relatório estipulando quantos óbitos viriam a acontecer por essa situação, quanto seria a indenização que eles teriam que pagar para essas pessoas que morressem e quantos carros seriam vendidos no total. Eles chegaram ao número de 500 óbitos causados por incêndios, colocaram $200 mil como estimativa de custos de danos legais que a GM teria que pagar e um total de 41 milhões de carros da GM que estariam rodando nos Estados Unidos. Quando eles fizeram todo esse cálculo, eles chegaram à soma de $2,40 por automóvel. Ou seja, a empresa terminaria lucrando e gastando muito pouco com o número de mortes. E isso demonstra muito da questão da responsabilidade social. Faltou responsabilidade social, falta responsabilidade social, porque, por exemplo, a gente pode assemelhar isso às situações que a gente vivenciou aqui no Brasil. Brumadinho, Mariana, em que a gente tem grandes corporações por trás que sabiam dos riscos dessas barragens estourarem e com certeza eles tinham feito também uma estimativa de quanto eles gastariam para
reconstruir as barragens ou reformar as barragens, quanto eles gastariam para indenizar as vidas dessas pessoas. Eles não levam, as corporações como um todo, elas não levam em consideração que a vida ela não é estipulada por números, não é estipulada por um valor monetário. Ela é estipulada por um valor social, um valor emocional, um valor familiar. Nós não somos uma construção de riqueza, nós somos uma construção de vivências, de experiências, de família, de pessoas. Mais à frente ele vai falar mais um pouco sobre essas questões e falar sobre privatizações. E um ponto que me despertou a atenção é quando ele fala sobre o mercado de privatização da educação. Ele fala que, querendo ou não, as pessoas elas são estimuladas a se tornarem melhores profissionais, seja melhor diretor, melhor professor, melhor até aluno, quando você precisa pagar e receber por isso, você vê isso acontecendo. Então, isso terminou fazendo com que a educação ela começasse a ser privatizada em todos os níveis, desde o ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, pós-graduação, enfim. Ele começa a levantar essa situação de que essa relação do dinheiro com a sociedade vai fazendo com que as pessoas se estimulem a ir para esse mercado privado, porque, teoricamente, ele sempre vai ser melhor do que o que é público, não levando em consideração das pessoas, obviamente, que as pessoas pagando por esse serviço. E aí, em relação ao marketing agressivo, que é o último ponto que eu destaco aqui, eles vão falar especificamente sobre como a gente é influenciado pelo marketing e, principalmente, como os gestores e os profissionais de marketing começaram a entender a importância da persuasão de crianças e como as crianças elas conseguem influenciar seus pais a fazerem compras, não só de produtos infantis, mas também que elas influenciam até a compra de carros. E aí eles levantam que as crianças elas são, na verdade, consumidores em potencial, falam que elas são as melhores pessoas na frente da televisão, porque as crianças, diferentes dos adultos, as crianças prestam atenção nos comerciais, e aí eles começam a falar sobre como essas corporações elas começaram a direcionar o marketing também às crianças, para que as crianças influenciassem seus pais, e assim a cadeia, né, do lucro e da busca por poder continuasse sempre firme e forte. Além do que, essas marcas elas criariam uma imagem dentro da cabeça da criança e essa criança se transformaria no futuro também em um consumidor fiel e assíduo dessas marcas. Então, esse livro é super interessante. Eu aconselho que todo mundo assista o documentário, leia o livro, porque para ter uma visão mais crítica e reflexiva de todo esse cenário que a gente vive, não só mercadológico, como social, econômico e tudo mais. Ok? Sobre o livro de hoje, fica aqui aberto os comentários para que todos vocês comentem, curtam, falem a respeito, se gostaram, se não gostaram, se tiveram outra perspectiva de leitura, né, em relação a ele. E para a próxima semana eu vou falar sobre este livro aqui, Conversas com os Mestres do Marketing, da Laura Mazur e Lula Miles. Ok? Então nos vemos na próxima semana, um abraço e até lá!